O presente trabalho tem por objetivo expor o artigo Terapia Cognitivo-Comportamental, Conceitos e Pressupostos Teóricos, dos autores Sam Clark-Bowles, médico psiquiatra, mestre em psicologia, professor da Universidade de Tuiuti do Paraná, Universidade Federal do Paraná e Unicamp, e Ariana Bassetti Borba Navolar, psicóloga clínica, pós-graduada em psicoterapia comportamental e cognitiva pela Unicamp. O artigo em questão trará conceitos e princípios que fundamentam a prática da terapia cognitivo-comportamental, TCC, revisando os pressupostos teóricos e os aspectos históricos da chamada Revolução Cognitiva, que possibilitou o surgimento das terapias cognitivo-comportamentais. As terapias cognitivo-comportamentais são abordagens crescentes no campo da psicologia. Cada vez mais, estudantes se interessam em ingressar na sua especialização, almejando-a como ferramenta de intervenção nas práticas terapêuticas. Elas sofrem duras críticas por parte de outras perspectivas psicológicas que as consideram como positivistas. Por outro lado, conforme as pesquisas em psicologia crescem, muitos estudos científicos validam a aplicação da TCC e a sua eficácia. A TCC, embora seja uma perspectiva que estrutura-se conceitualmente através dos cenários biopsicossocial, na compreensão dos fenômenos psicológicos, centraliza-se nos fatores de ordem cognitiva da psicopatologia. Esta abordagem é uma das primeiras a reconhecer a influência do pensamento sobre o afeto, comportamento, biologia e o ambiente, segundo Shinohara, 1997, e Shaw, 1999. Para ela, os diversos objetos que preenchem a vivência humana são dotados de significados, que lhes são atribuídos pelo homem. Com base nesses significados, o homem comporta-se, responde e reconhece a si próprio. As experiências de vida de cada um estão intimamente relacionadas com os significados que este atribui aos diversos cenários da realidade. Assim, a teoria cognitiva tem como objetivo de estudo principal a natureza e a função dos aspectos cognitivos, ou seja, o processamento de informação, que é o ato de atribuir significado a algo. Segundo os autores Bowles, 1999, Biggs e Rush, 1999, Beck e Alford, 2000, o objetivo da teoria cognitiva é descrever conceitos, resultados de processos cognitivos, que determinada psicopatologia implica e que eclodem em determinada situação, sendo caracterizados como mal adaptativos ou disfuncionais, e prover meios satisfatórios de corrigir estes conceitos disfuncionais ou mal adaptativos. Em psicoterapia cognitiva, há também a ocorrência de testagens semelhantes às das teorias científicas. As crenças do indivíduo são testadas dentro de um contexto específico, a partir da aplicação de técnicas e conceitos desenvolvidos pelas teorias cognitivas. Por esse motivo, é de fundamental importância que o terapeuta possua alguns requisitos, como bom embasamento teórico, domínio das técnicas e boa interação com o paciente. Beck e Alford, 2000, conceituam cognição como função que envolve deduções sobre nossas experiências e sobre a ocorrência e o controle de eventos futuros, ou ainda o processo de identificar e prever relações complexas entre eventos, de modo a facilitar a adaptação a ambientes passíveis de mudança. 10 axiomas fundamentam a teoria cognitiva. São eles: o funcionamento psicológico, bem como a adaptação psicológica a determinado contexto, estão na dependência de estruturas de cognição com significado, ou simplesmente
esquemas. O termo significado é, por sua vez, designado como resultado da ação de interpretar uma realidade determinada e a forma de relação desta realidade com o self. A função da atribuição de significado é a adaptação a um contexto específico. As estratégias adaptativas são ativadas a partir da atribuição de significado, já que este tem a função de controle dos vários sistemas psicológicos, tais como o comportamental, o emocional, os sistemas de atenção e memória. Ocorrem influências entre os sistemas cognitivos e os demais sistemas psicológicos, de forma a interagirem. Uma categoria de significado apresenta implicações que são padrões específicos de emoção, atenção, memória e comportamento. Este fato denomina-se de especificidade do conteúdo. Os significados são construídos pelo indivíduo, ou seja, não são componentes pré-existentes da realidade. No entanto, tais significados podem construir-se como corretos ou incorretos em relação a um contexto ou objetivo específico. Os significados ditos incorretos são denominados como disfuncionais ou mal adaptativos, no que se refere à ativação dos sistemas. Os erros, distorções cognitivas e percepções podem acontecer tanto em relação ao conteúdo cognitivo propriamente dito, significado, como em relação ao processo de elaboração de significado, processamento cognitivo. Existe nos indivíduos uma predisposição a fazerem construções cognitivas falhas, e isto denomina-se vulnerabilidade cognitiva. Em decorrência da especificidade cognitiva, uma vulnerabilidade cognitiva específica predispõe a pessoa a uma síndrome específica. Os significados mal adaptativos, dos quais resultam a psicopatologia, são construídos em relação ao que é denominado de tríade cognitiva, ou seja, em relação ao self, ao ambiente, a experiência atual, e ao futuro, objetivo. Existem dois tipos de significado: o significado público, que pode não ter muitas implicações para o indivíduo, é o significado objetivo de um evento, e o significado pessoal ou privado. O significado pessoal é construído a partir de implicações e generalizações relacionadas à ocorrência de um evento. Existem 3 níveis de cognição: o nível pré-consciente, o nível consciente e o nível metacognitivo. De acordo com esta abordagem, o nível consciente desempenha o papel mais importante na melhora do paciente. Os esquemas não são nunca adaptativos ou mal adaptativos, sendo classificados assim com relação a um contexto específico. Assim, os esquemas evoluem para facilitar a adaptação da pessoa ao ambiente no qual está inserida. Estes são os 10 axiomas que fundamentam esta perspectiva. A teoria cognitiva é classificada como uma teoria construtivista, pois concebe o homem como sendo um ser em constante construção, a partir dos significados que este atribui ao mundo e à sua realidade, levando em consideração que a sua interpretação determinará seu comportamento e a maneira de lidar com seu entorno e consigo mesmo. Terapia comportamental. Pressupostos teóricos. A terapia comportamental tem como fundamento as teorias sobre o comportamento que surgiram a partir do século XX e que na década de 50 teve grande influência e contribuição através das obras de Skinner, psicólogo e filósofo norte-americano. O desenvolvimento teórico dessa área possibilitou a maior previsibilidade dos comportamentos. Para a teoria comportamental, existem 2 tipos de comportamentos: comportamento respondente, que responde a estímulos específicos, como os comportamentos reflexos, de caráter involuntário, e o comportamento operante,
de caráter voluntário. Este último possibilita a modificação do ambiente, alterando-se a partir das consequências da atuação sobre o meio. Além dos conceitos de comportamento, existe também o de condicionamento, que diz respeito à ideia de que os comportamentos podem se modificar a partir de mudanças ambientais, através de reforçadores e situações aversivas. O reforço pode ser contínuo, ocorre depois de determinada resposta, ou intermitente, ocorre depois de uma determinada periodicidade. Com relação ao condicionamento operante, algumas situações que antecedem determinada resposta e que tenham ligação com algum reforçamento denomina-se de estímulo discriminativo, pois possibilita que o indivíduo discrimine no meio as situações que garantem um reforço após a emissão de determinada resposta. Outra concepção das teorias comportamentais dizem respeito à ideia de generalização. Um organismo é capaz de estabelecer diferenças e semelhanças entre estímulos e, a partir disso, comportar-se da mesma forma em ambientes diferentes. No comportamento operante, é muito comum ser utilizado o procedimento de modelagem, que consiste na forma progressiva com que o repertório comportamental de um organismo vai sendo modificado através de reforçamentos sistemáticos de comportamentos que se assemelham ao comportamento final ao que se quer atingir. As situações aversivas também possibilitam uma mudança comportamental, como é o caso da punição, que caracteriza-se pela retirada de um estímulo reforçador diante de determinada resposta ou pela apresentação de um estímulo aversivo. Diante de um estímulo aversivo, o sujeito pode apresentar comportamento de fuga, evitação do estímulo na presença deste, de esquiva, evitação quando o estímulo não está presente, ou frustração, quando o estímulo reforçador é inacessível ao organismo por fatores de impedimentos diversos. A partir do século XX, com o surgimento do evolucionismo de Darwin, surgem também as bases teóricas das terapias cognitivo-comportamental. Além do evolucionismo, os estudos empíricos sobre o comportamento também contribuíram para essa consolidação. Na década de 70, Lang, Richman e outros desenvolveram a ideia de que um problema psicológico poderia ser compreendido sob 3 enfoques diferentes, ligados entre si, tais como os sistemas comportamental, cognitivo-afetivo e fisiológico, representando um rompimento com a visão unitária dos problemas psicológicos que existiam. Revolução cognitiva na psicologia. Alguns autores contribuíram de modo significativo para a inserção dos fatores cognitivos nas ciências do comportamento. Brandura, 1979, por exemplo, desenvolveu trabalhos a respeito da aprendizagem observacional, onde o sujeito aprende eficazmente a partir da observação de um comportamento emitido por outro e de sua realização posterior, ao que ele nomeou de modelo de autorregulação. Estudos posteriores sobre a autorregulação, que seria constituído de 3 etapas: autoobservação, autoavaliação e autorreforço, também auxiliaram para o desenvolvimento de construtos cognitivistas. Meichenbaum, 1977, foi outro pesquisador que, através de uma abordagem exclusivamente cognitiva, desenvolveu a ideia de treinamento instrucional, baseando-se na hipótese de que mudanças relativas a determinados comportamentos ocorrem através de alterações no tipo de instrução que um sujeito dá a si, de modo a evitar pensamentos disfuncionais e buscar os pensamentos adaptativos. Atualmente, a terapia cognitiva de Beck é considerada como a principal abordagem cognitiva. Um dos objetivos da TCC é corrigir as distorções cognitivas que estão gerando problemas ao indivíduo e fazer com que este
desenvolva meios eficazes para enfrentá-los. Para tanto, são utilizadas técnicas cognitivas, que buscam identificar os pensamentos automáticos, testar estes pensamentos e substituir as distorções cognitivas. As técnicas comportamentais são empregadas para modificar condutas inadequadas relacionadas com o transtorno em questão. O intuito deste vídeo é de possibilitar o acesso dos internautas ao conhecimento das bases teóricas e das principais ideias da terapia cognitivo-comportamental, de forma breve e superficial. Recomendo a leitura do artigo integral, de modo a proporcionar um melhor aprofundamento, bem como das obras dos autores supracitados.